Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema advocacia para militares. E para isso a gente convidou um advogado que é especialista nesse tema, Dr. Misael Rocha, que vai conversar conosco aqui no Direito no Ar. Mas antes, como a gente faz tradicionalmente, já que é a primeira entrevista, e certamente a primeira de muitas do Misael aqui conosco, a gente vai querer explorar um pouquinho sobre o lado pessoal dele, até porque a história de vida dele, apesar dele ser muito jovem, mas já tem uma carreira estável, vitoriosa, a história de vida dele certamente vai servir de inspiração para algumas das pessoas que estão nos acompanhando. Então vamos lá, doutor Misael, muito grato por ter disponibilizado aí um pedacinho da sua agenda tão concorrida para conversar conosco, e comece nos dizendo por que a advocacia, não é? E desde a época lá dos bancos da academia, da universidade, onde você teve uma atuação destacada, inclusive, como um dos presidentes do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, aqui no Maranhão. Professor Heraldo Moreira, me permita aqui lhe chamar de professor, porque foi um grande professor que tivemos ainda na academia, na universidade, e para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui fazendo esse bate-papo, essa entrevista com o professor Heraldo Moreira, um professor que foi espelho para toda a minha geração, um professor que até hoje, quando nós olhamos a sua história, o seu trabalho, o seu empenho profissional, isso nos estimula cada dia mais a sermos profissionais melhores, e para mim está sendo uma grande honra estar tendo esse bate-papo aqui. Queria saudar também a todos os ouvintes da Rádio Timbira, porque não todos os telespectadores, já que com certeza esse programa é transmitido também na Rede Mundial de Computadores, através do YouTube. Então, queria saudar a todos que estão nos ouvindo, que possam também aqui conosco empreender nessa busca do conhecimento do direito penal, do direito militar, que eu possa aqui também contribuir um pouco com esse programa. E a sua primeira pergunta sobre por que a advocacia, eu sempre achei muito bonito, quando eu via nos filmes, ainda criança, a figura do advogado. Eu via no advogado um profissional que ele não consegue entregar um produto construído, ele não consegue entregar uma casa, como o engenheiro faz, ele não consegue entregar um produto de tecnologia, ele não consegue fazer um procedimento cirúrgico na qualidade de vida e saúde das pessoas. O que o advogado faz é defender uma ideia. E as ideias, elas moldam as nossas vidas, as ideias, elas dizem quem nós somos, porque nós somos aquilo que nós defendemos. Então, emprestar a nossa voz, muitas das vezes, aos despossuídos, aqueles que sequer têm mais voz, encontram na pessoa do advogado um profissional que pode lutar pelos seus direitos. Isso daí sempre me encantou, e eu sempre quis, antes de começar a faculdade de Direito, ser advogado. Ainda antes de conhecer o direito, eu me encantava pela profissão, pela própria liberdade de atuação do advogado, de atuar no direito com mais independência, de trazer o seu olhar sobre questões sensíveis da sociedade. E na faculdade de Direito eu me deparei com a necessidade de participarmos do movimento estudantil, uma universidade que tinha um curso excelente de Direito, mas onde o aluno, o estudante, precisava também ser parte integrante desse sistema de ensino, para que ele tivesse voz e pudesse contribuir com o aprimoramento da universidade, tanto que hoje a Universidade de Selma, o curso de Direito, é um brilhante curso no cenário nacional aqui do Brasil, e eu sei também que existe uma contribuição singela, mas muito importante, do movimento estudantil. E ali no movimento estudantil, a gente já exerceu de uma maneira muito ali prematura a defesa dos direitos estudantis dos colegas, dos acadêmicos, e pudemos ali, com essa visão, contribuir com o crescimento da universidade, o que me fez me encantar ainda mais por essa oportunidade de dar voz ao direito, de operar ao direito de uma maneira que ele se concretize na vida das pessoas
e que ele realmente transforme a vida das pessoas. Quando eu me formei, professor Heraldo, o meu pai, que é militar, já tem 29 anos, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito séria, batalhou muito para construir tudo que construiu na vida e me disse, olha, a partir de hoje eu não vou te dar mais R$1. Então, procura trabalhar e pagar tuas contas, porque eu cumpri a minha tarefa contigo de te formar, que foi o meu maior presente que eu poderia dar, ele sempre fala isso, foi te formar. E eu pensei ali, meu Deus, então eu preciso agora trabalhar, e primeiro advogado na família, sem experiência nenhuma na advocacia, e falei, preciso abandonar aqui, não abandonar, assim, esquecer um pouco essa questão política, que eu estava muito envolvido no movimento estudantil, para construir a minha carreira na advocacia. Só que aí estava tendo a eleição de OAB, assim que eu me formei, aí um professor nos chama para a gente conhecer um grupo político ali da OAB, outro professor nos chama para conhecer um outro grupo político da OAB, e nessa, com 3 meses de advocacia, eu já entrei num grupo, já estava na coordenação ali da Jovem Advocacia, ganhamos a eleição e eu fui um dos presidentes mais jovens do Brasil da Comissão de Jovens Advogados. Mais uma vez ali exercendo um papel também de defender a classe, coisa que eu já tinha feito na faculdade. E aí começa a minha paixão, vou buscar fazer uma pós-graduação na advocacia criminal, que era a matéria que eu mais me identificava na universidade, e sempre com muita coragem me aparece, professor Heraldo, um caso de um amigo nosso que é padre, que atendeu, um padre, inclusive, uma pessoa com um chamado fortíssimo para o evangelho, para a ministração, e ele atendeu uma pessoa que estava numa situação ali de vulnerabilidade, uma pessoa presa, e ele falou, olha, eu conheço um jovem advogado que ele pode te ajudar e eu vou te indicar para tu conversar com ele e ver se tu consegue construir alguma coisa. Era um policial militar que estava sendo acusado de um suposto crime de homicídio e de um homicídio contra um outro policial militar. E eu ali com poucos meses, com muita coragem, assumi o caso, mas fiz parceria com um grande criminalista para também me orientar e dividir as tarefas. E a partir daquele caso ali, com acho que 2 meses de atuação, nós conseguimos ali a liberdade provisória dele que estava preso. E aí, a partir de então, as coisas se desenrolaram de uma maneira muito natural. Porque o meu nome no presídio da Polícia Militar começou a ser falado nos internos, nos policiais, que não acreditavam que aquele policial ali teve a sua liberdade concedida, no caso que estava se apresentando no momento. E a partir daí, professor Heraldo, com o trabalho, porque trabalho gera trabalho, um cliente chama o outro. E eu comecei a ser chamado por vários policiais também que estavam em uma situação semelhante, para que eu pudesse defendê-los nesse processo, isso tudo com menos de 1 ano de advocacia. Então, com um trabalho muito sério, com muitas parcerias, eu fui começando a construir essa carreira de defender policiais militares. Na defesa de processos penais de policiais militares, eu também começo a me deparar com uma necessidade que eles tinham de defesa de processos administrativos. Porque o policial militar, que é das forças auxiliares, ele tem um regime específico que é muito próprio do policial militar, que regula tanto a sua relação com a instituição, para dentro da instituição, como para fora da instituição. Então, por eles terem um regime muito próprio, às vezes os interesses entram em conflito. Por exemplo, um policial militar pode abrir uma empresa, ter um CNPJ. Infelizmente, existe essa vedação. Quando nós vamos já para os deveres, eles têm uma característica que só os militares têm, tanto das Forças Armadas, Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que é uma área que eu passei a atuar um pouco depois, como nas Forças Auxiliares, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Eles têm um dever que só eles têm, que torna a profissão muito bela, que é o sacrifício da própria vida em defesa da sociedade. E é por isso que eles têm um regime muito próprio e um regime que é estabelecido em 2 premissas: a hierarquia e a disciplina.
Então, tudo que envolve o direito militar, ele tem esses princípios basilares. Nada no direito militar pode ferir a hierarquia da caserna e também nada no direito militar pode afrontar também a disciplina, ou seja, a observância estrita das regras do direito chamado castrense, que é o direito militar. Então surgiu a necessidade também de eu me aprofundar no direito militar, de buscar o conhecimento, busquei através dos cursos que estavam disponíveis. Aqui na nossa Polícia Militar do Maranhão nós temos vários oficiais que escreveram excelentes livros, tantos compilados de legislação específica dos militares, como também comentários e doutrina. E a partir do trabalho mesmo, de lidar com causas de militares, tanto bombeiros quanto policiais militares e das Forças Armadas, a gente foi construindo degrau por degrau esse trabalho, até chegar hoje, termos o nosso próprio escritório, com uma equipe, mas um escritório ainda pequeno, que faz uma advocacia artesanal e uma advocacia muito dedicada aos militares de uma maneira geral. Maravilha! Como a gente destacava, uma belíssima trajetória, uma belíssima história de vida desde o banco acadêmico, desde antes do banco acadêmico, do seio familiar até a profissão. Agora, e o caminho, hein, doutor Misael, para chegar a ser advogado? Quem está nos ouvindo agora, que passos, qual a trajetória para atingir esse objetivo? Olha, eu acredito que, como qualquer outra profissão, mas mais ainda a advocacia, é preciso que a gente jamais abandone os estudos. Porque o direito, como diria o Paulo Nader, que foi um professor que me formou na introdução ao estudo do direito, o direito ele é um produto cambiante no tempo e no espaço. Então, o direito, por ser dinâmico, ele está sujeito a sempre modificações, a várias modificações legais. Então, o primeiro passo que eu acredito para o jovem advogado, para a jovem advogada, construir uma carreira é estar alinhado, estar antenado, estar atualizado com a matéria que ele se dedica. Porque nós que estamos operando direito precisamos, ao abrir a nossa boca, ao fazer uma apresentação do escritório para o nosso cliente, a gente precisa demonstrar alguma segurança no que a gente fala para que o cliente se sinta confortável de fechar o contrato. Então, o almejado contrato que nós queremos sempre, ele requer um estudo constante. Então, eu digo que nesses meus poucos 8 anos que eu tenho de advocacia, até não é que eu sou um grande estudioso, nunca fui tão ligado à academia, apesar de ter produzido alguns artigos, acredito que o caminho para o bom advogado, para o bom profissional do direito, é sempre estar estudando e se atualizando. E hoje a opção de cursos ela é gigante, de grandes instituições hoje estão com cursos EAD de altíssima qualidade. A própria Universidade de Selma oferece hoje um grande mestrado já muito conceituado, especializações. Então eu digo, sem medo de errar, que um caminho é o profissional estar habilitado no conhecimento que ele se destina a operar. Ele está antenado e atualizado. Maravilha. Bom, doutor Misael Rocha, era um sonho desde a infância, o senhor deixou claro isso desde a sua primeira resposta, a advocacia. E hoje está nela, atuando, bem-sucedido e tal. Mas a pergunta que não quer calar, para quem tem esse sonho ou para quem está começando essa trajetória, essa carreira acadêmica, visando a advocacia, vale a pena, doutor Misael? Eu sou suspeito para falar, né? Até porque eu digo, alguns não gostam desse termo, mas eu vivo da advocacia, não é fácil, mas eu acredito que vale muito a pena. O mercado hoje, nós temos no Brasil quase 1,5 milhão de advogados, é como se tivéssemos um advogado para cada 180 a 200 habitantes. E parece que esse número nos assusta, porque parece que é um mercado muito competitivo. Enquanto, na verdade, aqueles que realmente se dedicam integralmente à advocacia, no cenário próprio Maranhão é um dos estados que tem os maiores déficits de advogados por habitantes, dentro desse contexto, inclusive. Mas eu acredito que os advogados que buscam se destacar, os advogados que acreditam na atualização, no estudo e que vão atrás, vale muito a pena, porque nós temos algo que talvez nenhuma das carreiras jurídicas tenha, que é a oportunidade de você ter a independência de lidar com o direito
e a independência de você lidar com o seu próprio tempo. Isso, claro, requer uma disciplina, mas isso te possibilita uma vida muito mais aberta. Então, ainda hoje eu participo de outras áreas que não o direito, que se talvez eu fosse funcionário público, eu estaria muito concentrado na minha função, uma vez que a descarga de processo no judiciário hoje ela é tamanha, e os profissionais das áreas públicas do direito, que têm sim bons salários, têm sim boas garantias, mas eles não têm, talvez, essa independência e essa liberdade que só a advocacia tem no direito, e por isso que ela é muito bela, e a mais bela, me permitam aqui falar, das profissões do direito. Por essa liberdade, por essa independência, vale a pena continuar sim na advocacia. Mas um caminho necessário hoje, doutor Misael, para que o advogado seja bem-sucedido é buscar uma especialização, assim como o senhor fez, ou seja, pegou um determinado ramo do direito, se especializou naquilo, só faz aquilo, estuda bastante sobre aquilo, ou o advogado generalista, clínico geral, que faz tudo e tal, ele também ainda tem espaço nesse mercado? Olha, eu acho que o generalista, no começo, eu sempre digo quando eu falo para os mais jovens, quando eu sou convidado ainda, sou jovem ainda, mas sou convidado para falar às vezes para os que estão ali chegando na advocacia. Eu acho que o colega que está se formando agora, pegando a carteira da OAB, ele não deve temer pegar causas. Uma coisa que eu falo é que você pode fazer parceria. Então, na área previdenciária, buscar um bom advogado previdenciarista, na trabalhista do mesmo jeito. O direito é muito diverso. O estudo, ele é, sim, fundamental para o destaque, mas a advocacia, professor, eu diria que ela requer um pouco de perfil também. Porque, por exemplo, o perfil do concurseiro, que é belíssimo para as profissões jurídicas, ele não se enquadra na necessidade dinâmica da advocacia. Porque eu preciso, às vezes, contra tudo e contra todos, defender uma tese em defesa do meu cliente, do meu constituído. Isso requer coragem, isso requer habilidade, isso requer um pouco de oratória, um pouco de postura e muito também relacionamento. Não é que o advogado precisa estar nas grandes rodas de debate, de conversa, não, até porque tudo é muito bem construído para o advogado. Os casos que o advogado defende lhe levam a cada vez mais alcançar esses degraus profissionais. Mas a advocacia ela requer, mesmo com todo o estudo, um perfil ativo e um perfil combativo para que o direito realmente se manifeste em uma mudança na vida dos nossos clientes. Ela, como diria o Sobral Pinto, né, a frase já está batida, mas a advocacia ela não é uma profissão de covardes. A advocacia ela é a casa de todos os credos, de todas as cores, de todas as raças, de todos os gêneros, só que ela nunca vai ser a casa dos covardes. Porque para você defender um direito de uma pessoa que às vezes ali não tem mais nada, você tem que ter muita coragem, muita habilidade para pautar. Então, eu acho que um pouco de perfil combativo ele é totalmente necessário na advocacia. Bacana. Palavras de incentivo, de estímulo, de apoio àqueles que estão pensando na carreira da advocacia, para aqueles que estão iniciando nela. Muito legal ouvir isso. E me fez recordar, doutor Misael, porque eu fiz primeiro o curso de comunicação social aqui na UFMA, que é a minha grande paixão, a comunicação, mas acabei também enveredando pelo direito. E ao fazer a faculdade de Direito lá no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho, o primeiro escritório onde eu estagiei, por volta ali do ano de 1986, 87, 88, por ali, o advogado que era o líder do escritório, um senhor já com uma certa idade, muita experiência, muito conhecimento, ele fazia questão de toda sexta-feira me chamar para almoçar com ele. E eu achava curioso, né? Porque ele era o mais velho do escritório e era o mais novo do escritório. E aí ele dizia que era exatamente isso que ele queria. Ele queria confrontar a experiência dele com a minha jovialidade. E num desses almoços, eu perguntei para ele por que ele tinha decidido advogar e continuava advogando até aquela data. E ele me disse algo que eu nunca esqueci, doutor Misael, que foi o seguinte: Heraldo, todo mundo tem problemas.
E as pessoas têm que resolver os seus problemas. Nós, advogados, recebemos dinheiro para resolver os problemas dos outros. Olha que legal isso, Sim. né? Que todo Sim. mundo tem que resolver seu problema por conta própria, tem que dar um jeito de resolver. A gente ganha para resolver o problema dos outros. Essa visão, você concorda com ela, doutor Misael? Concordo plenamente. Eu apenas daria o meu ponto de vista, contribuindo com isso que esse advogado muito experiente falou, que todos os problemas entre a sociedade brasileira, entre marido e mulher, entre patrão e empregado, entre consumidor e fornecedor, entre o cidadão e o Estado, o militar e a instituição, todos esses problemas, esses conflitos, eles precisam ser resolvidos ao abrigo da lei, para que esses problemas não sejam resolvidos pelo arbítrio, pelo autoritarismo, pelo exercício irregular da força, da violência, da truculência. Nós, profissionais do direito, lidamos com o que o direito é, o equilíbrio na sociedade. E as pessoas estão muito ocupadas com as suas vidas, as pessoas estão muito ocupadas com o seu trabalho, com a sua família, com os seus problemas, a ponto que elas não teriam, talvez, essa expertise de levar essa causa ao tribunal de uma maneira porque talvez não conheçam em totalidade o seu direito, não saibam aquilo que está à sua disposição, os remédios constitucionais, os recursos, as teses, como se comportam os tribunais, e o advogado fornece este serviço para que a sociedade não se desintegre por si só, não se entregue à sua própria força. O advogado promove esse equilíbrio quando ele leva uma causa, uma lide, para ser resolvida no judiciário ao abrigo da lei. E claro que cobramos por isso, lógico que cobramos caro por isso, mas temos uma atividade extremamente regulamentada. Advocacia no Brasil, por exemplo, eu não posso fazer publicidade. Não se vê nos sinais entregando-se folhetos de escritório de advocacia, não se vê nos outdoors, publicando-se matérias de escritório de advocacia, convites, ou então a especialidade, porque nós temos essa vedação para que também o direito não se, diz assim a nossa legislação, que o direito não se comercialize. Mas, no fundo, é tudo isso que esse advogado falou. Nós somos os profissionais que atendem a sociedade para que a sociedade não busque outros meios de resolução desse conflito que sejam violentos, sanguinários, ainda mais conflituosos. Então, eu concordo plenamente com essa visão da advocacia. Maravilha! Estamos conversando hoje aqui no programa Direito no Ar, da sua Rádio Timbira, com o advogado Misael Rocha, e o tema do programa de hoje é advocacia para militares. Acho que agora, doutor Misael, a gente já pode partir diretamente para o tema, embora o senhor já tenha perpassado por ele lá no início, ainda quando da primeira resposta. Já antecipou, de certa forma, o que seria a advocacia para militares? Seria atuar tanto junto às forças de segurança federais, né, as chamadas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas atuar também nas forças de segurança estaduais, as forças de segurança chamadas de auxiliares, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. E disse também que, para isso, precisa conhecer bastante, por exemplo, de direito administrativo, já que tanto os integrantes das Forças Armadas como das Forças Auxiliares são funcionários públicos, são servidores públicos. Agora, precisa conhecer principalmente, e é isso que pouca gente conhece, né, doutor Misael, uma legislação muito própria, muito específica, porque direito penal, o direito processual penal, todo mundo aprende na faculdade, acaba se apaixonando, inclusive, porque é muito interessante, muito estimulante, mas dentro dessa especialidade penal e processo penal tem uma outra especialidade, né? Mais especial ainda, que é o direito penal militar e o direito processual penal militar. E eu gostaria que o amigo falasse um pouco a esse respeito. Olha, eu queria trazer, complementando esse nosso debate, uma característica, talvez uma curiosidade sobre já a justiça militar. A justiça militar, professor Heraldo, ela é a justiça mais antiga do Brasil. Isso tem um motivo muito simples. Quando a família real se deslocou, né, em virtude do bloqueio continental da Europa, de Portugal para o Brasil, com a família real, a gente sabe, veio todo um aparato do Estado português.
Então, milhares de militares também desembarcaram junto com a família real no Brasil. E o Dom João, muito esperto, ainda em 1808, ele cria aquilo que é o embrião da justiça brasileira, que foi chamado do Comando Superior da Justiça Suprema, primeiro Supremo do Brasil, que era a Corte Suprema Militar. Por quê? Porque os militares estavam diretamente ligados ainda à força de Portugal e aquilo que se pretendia fazer no Brasil. Então, foi necessário, antes de se regular a vida até civil no Brasil, primeiro se regular a disciplina militar, para que também esses militares não se rebelassem. Aí entra os dois princípios basilares do direito militar, que é a hierarquia e a disciplina, e que aqui no Brasil florescesse, então, os intentos da coroa portuguesa. Então, é criada a primeira justiça do Brasil, em 1808, que é a justiça militar, e vem daí a sua importância de promover tranquilidade e segurança para o desenvolvimento da colônia portuguesa até então, que era o Brasil, vindo com toda a família real. Então, essa primeira curiosidade eu queria trazer aqui para todos os ouvintes, que a justiça militar é a justiça mais antiga do Brasil. E foi o projeto embrionário de todo o nosso sistema de justiça. Dentro da justiça militar, hoje, nós temos a justiça militar federal da União, que ela cuida dos disciplinas, as matérias ligadas aos militares das Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. E temos também a Justiça Militar Estadual, que disciplina as forças auxiliares militares, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Aqui na nossa advocacia, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, nós temos uma polícia militar aqui no estado que ela é muito presente, é uma polícia militar que tem um efetivo bom. Claro que tudo precisa melhorar para atender melhor o cidadão, mas tudo, professor, quase tudo na legislação castrense de condutas do policial militar é crime. Por exemplo, se um policial militar perde um colete balístico, é crime. Há um crime de extravio, ou seja, se exige da conduta do policial militar uma responsabilidade maior até com os próprios aparatos da instituição. Isso vem para quê? Lógico, para que isso não pare na mão do crime organizado, para que isso também não chegue na mão de quem não pegou uma arma da polícia militar, um colete, um carro específico do Corpo de Bombeiros. Então, até o extravio na legislação castrense, por exemplo, ele é crime. Nós temos uma definição muito própria também no que tange as promoções. Por exemplo, eu estou fazendo agora um pedido muito interessante de uma promoção por bravura. A promoção ela é por antiguidade, ela é por merecimento, ela segue um rito lógico e normal, como todas as profissões, de avançar nas patentes, tanto para os praças, né, quanto para os oficiais. E a promoção por bravura ela quebra um pouco essa lógica, porque é um ato tão heróico que a polícia militar, por discricionariedade, ou seja, por ela própria, ela tem que regular quando é que a bravura ela é tão assim, tem que ser valorizada de um nível tão grande que ela chegue a ensejar uma promoção para um policial militar. Então, perceba, nós temos a questão criminal, nós temos um código penal militar, nós temos um código de processo militar, que são códigos muito rígidos. Nós temos disciplinas de legislação, aqui tanto federal quanto estadual, leis orgânicas, poderia se dizer, sobre promoções, como eu falei no caso da bravura, sobre acidentes, invalidez, sobre previdência. Então, é um servidor público que tem um regime jurídico muito próprio, dadas as características do serviço que ele exerce. Daí a importância de nós, advogados, que atuamos perante a Justiça Militar, levando as causas dos militares perante a Justiça Militar, de conhecermos esse direito que às vezes não é tão bem abordado nos bancos de faculdade. Geralmente são disciplinas eletivas, ou então algo que o advogado tem que buscar a nível de pós-graduação, mas que é uma área muito vasta e muito rica, porque ela lida basicamente com a esfera civil, com a esfera trabalhista, com a esfera previdenciária, com a esfera criminal, tudo dentro do direito militar e destinado aos policiais militares, aos bombeiros e também aos membros da Força Nacional de Segurança e às forças também armadas, como Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, tudo isso requer de todos nós que atuamos perante a Justiça Militar um conhecimento técnico muito vasto e muito aprofundado do direito militar.
Perfeito. Então, Misael Rocha dando aí uma verdadeira aula sobre essa questão da advocacia para militares. Eu tenho aqui algumas dúvidas e tenho também algumas provocações a fazer para o meu amigo. A primeira dúvida, você acabou de mencionar aí a chamada Força Nacional de Segurança. Sim, E a gente sabe que ela é composta, inclusive, por integrantes das polícias militares. perfeito. Só que ela é federal. Então, a minha dúvida e é uma dúvida mesmo, porque como é um assunto com o qual eu não lido rotineiramente, eu sempre tive essa curiosidade. A Força Nacional de Segurança, integrados por membros das forças auxiliares, mas ela é nacional, ela é federal. Ela está enquadrada como força armada ou ela continua sendo força auxiliar? Ou seja, a competência para um eventual crime cometido, um crime militar, cometido pelos integrantes da Força Nacional de Segurança, é objeto de julgamento da Justiça Militar Federal ou estadual? A Força Nacional, que nós conhecemos bem quando tem uma crise nacional de segurança pública, ela é convocada, professor, pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Por mais que ela tenha uma organização e um controle federal, ela é de forças auxiliares e, às vezes, mistas. Às vezes também tem, claro, uma operação conjunta das Forças Armadas com a Força Nacional de Segurança Pública, que é composta de aí forças auxiliares. Então, são militares convocados, aqui, por exemplo, na Polícia Militar do Estado do Maranhão, e acredito que em todas as polícias do Estado, existe a possibilidade do próprio militar se colocar à disposição de integrar a força. Inclusive, é um certame muito rígido, com requisitos dos policiais, e nem todos conseguem alcançar isso. Na verdade, dentro da caserna, é motivo de muita honra e de prestígio no histórico policial militar que esses policiais passem a integrar. Mas como tudo isso é coordenado pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, nos parece, às vezes, que está se criando uma nova força militar no Brasil, e não. Ela é composta dessas forças auxiliares e convocadas perante as polícias militares e corpo de bombeiros também dos estados. Perfeito. Bom, a justiça militar, né, ela tem essa característica muito própria, muito específica. Inclusive, a gente comparando as outras justiças especializadas, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a gente percebe que tem uma característica muito própria da justiça penal militar, que é o fato de que a segunda instância não é num tribunal regional, num tribunal inferior, já é direto no tribunal superior, no STM. Pois é, o amigo sabe o porquê disso, talvez nunca tenha despertado para essa curiosidade. Perfeito. O Superior Tribunal Militar, ele atua como segunda instância da Justiça Federal da União. Por exemplo, já na Justiça Estadual, o certo, inclusive constitucional, seria que nós tivéssemos tribunais de justiça militares, que nós não temos aqui no Maranhão. Por exemplo, nós temos apenas em 3 estados. Se eu não me engano, é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que temos tribunais militares estaduais. Já o STM, ele atua como um órgão de controle, um órgão revisional, exercendo duplo grau de jurisdição da Justiça Militar da União. Então, lá desagam causas da Justiça Militar da União, Aeronáutica, Exército e Marinha. Inclusive, do STM não cabe, por exemplo, eu tive uma decisão aqui militar, do direito militar, na auditoria militar da Justiça Estadual do Maranhão. Eu não posso recorrer direto para o STM, porque apenas se recorre das causas de direito militar da União. Então, é um organograma muito próprio que só recebe causas da Justiça Federal, não recebe causas da Justiça Estadual. O ideal, professor, pela matéria, como a gente está abordando aqui, definir quase tudo da vida dos militares, e isso é um mandamento constitucional, era que todos os tribunais estaduais também tivessem uma ala ou um tribunal próprio de direito militar. Nós só temos dos 27 estados 3. Aqui no Maranhão, por exemplo, qualquer recurso que eu faça do primeiro grau, que tem sim uma justiça especial, que é a auditoria da Justiça Militar do Estado, vai direto para o Tribunal de Justiça.
Mas se a causa fosse de um capitão do Exército e nós tivéssemos que recorrer ao duplo grau de jurisdição, recorreríamos, portanto, já direto ao STM. O STM é o segundo grau da Justiça Militar da União e faz jurisprudência sobre isso. Então, muito dificilmente eu consigo enquadrar uma jurisprudência, claro que no interpretativo tudo é válido, mas eu consigo encaixar no estado aqui da Polícia Militar do Maranhão. A gente consegue trabalhar isso, por exemplo, o RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército. Ele se aplica nos procedimentos administrativos disciplinares internos da Polícia Militar também. Porque existe uma lacuna no Código de Processo Penal Militar, no Código Penal Militar, e essa lacuna ela é do tamanho do Código de Processo Civil. Isso o próprio Código admite, quando ele fala que se aplica de maneira subsidiária. Então, por exemplo, nessas legislações específicas, tem uma portaria, a portaria famosa do Exército, a portaria 107 do Exército Brasileiro, também se aplica a sindicâncias de policiais militares. Quando esses temas são abordados no Superior Tribunal Militar, aí eu consigo trazer a aplicabilidade daquela jurisprudência para o caso aqui das forças auxiliares de segurança da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Fora isso, nós vamos ter a aplicabilidade das decisões do STM, mais ligadas, estritamente ligadas, aos casos que tramitam na Justiça Militar da União. Perfeito, ficou muito claro. Bom, doutor Misael, o fato de que a grande maioria das unidades federativas, não tem um setor, uma seção específica para o julgamento dos recursos relativos aos crimes militares, isso nos permite afirmar que a qualidade desses julgamentos é inferior do que, por exemplo, no STM, que é específico para isso? Infelizmente, nós estamos aqui falando de uma bola de neve, porque os desembargadores do Estado só lidam com, por exemplo, a matéria militar quando chega em nível de recurso. Preciso dizer, no primeiro grau, nós temos uma justiça militar. E uma justiça militar muito eficaz, muito específica. É um julgamento, professor, totalmente diferente, a gente pode falar disso mais na frente, mas, por exemplo, nós temos todos os processos são julgados por um órgão colegiado, ainda na primeira instância. Então, nós temos 4 militares, do mais moderno ao mais antigo, e um juiz togado. Então, o peso do voto dos policiais que estão exercendo ali a judicatura militar tem o mesmo peso do juiz togado, inclusive. Eles podem, inclusive, dar 4-1 no juiz militar estadual e a gente conseguir reverter o julgamento. Mas quando isso chega nos tribunais de justiça, naturalmente, professor, e falo aqui sem desprestigiar os tribunais, nós temos um enfrentamento um pouco menos técnico da matéria. Por quê? Porque não se lida e não há sessões específicas aqui, por exemplo, no TJ Maranhão. Nós não temos uma turma específica de direito militar. Os crimes militares, se chegam ao Tribunal de Justiça, são julgados por uma Câmara Criminal, por desembargadores que têm uma expertise muito grande no direito penal, mas por vezes não tem no direito penal militar. Então aí talvez o trabalho do advogado de sensibilizar o Poder Judiciário daquela causa específica seja até maior, seja até assim, exercido com maior dificuldade, porque às vezes essa causa tem que ser apresentada. E as diferenças são gritantes, são muitas. É um processo penal único, não é um processo penal que encontra amparo, inclusive na ordem lógica da construção da defesa, resposta à acusação, alegações finais, ocorre de uma maneira diferente. Então, nós acredito que perdemos sim uma qualidade, mas isso o Poder Judiciário tem que enfrentar como um desafio. Acredito, e esse é o papel também das instituições, de aprimorar o sistema de justiça para as causas militares, até para trazer mais segurança jurídica para essas causas que são muitas, inclusive. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Misael Rocha, advogado especialista na advocacia para militares. Está falando conosco exatamente sobre esse tema aqui no Direito no Ar de hoje. Doutor Misael, certamente o nosso teleouvinte ele está curioso nesse momento para saber qual seria, né, a grande diferença entre o Código Penal, que trata dos crimes comuns, digamos assim,
e o Código Penal Militar, que trata dos crimes militares. O senhor já deu até um exemplo, né? Que a perda de um armamento, de um equipamento, até mesmo um colete à prova de balas, caracteriza um crime militar, que no Código Penal não seria crime, né? Enfim, eu só poderia destacar, assim, pontos importantes sobre essa diferença? Perfeito. Nós temos aí várias diferenças, sobretudo no Código de Processo Penal, mas eu vou começar falando do Código Penal. O Código Penal, a lei define aquilo que é crime. O apóstolo Paulo, inclusive, ele escrevia, olha, se não fosse a lei, eu não saberia o que é ilegal, porque é a lei que nos diz o que é legal e o que é ilegal. Então, pela lei, eu conheço aquilo que eu devo me pautar. Nos crimes militares, como nós temos como princípios basilares no Código Penal Militar a hierarquia e a disciplina, nós encontramos crimes que não se encontram na legislação ordinária do Código Penal. Por exemplo, a insubordinação é crime. O abandono de posto é crime. A ausência injustificada de um membro de um pelotão é crime. Então, nós temos ali uma legislação rígida e rigorosa para quê? Para que dê segurança às próprias operações militares. Para que as operações militares ali, que é um bem jurídico que está sendo protegido, que é a eficiência de toda a abordagem policial, porque tudo, professor, para o policial, qualquer ocorrência para o policial é também um risco. Então, para que se haja com estrita legalidade, em estrita observância, o Código Penal nos traz e nos recheia com esses crimes mais diversos sobre hierarquia e sobre disciplina. Para quê? Para que não haja excesso na conduta do policial, para que a conduta do policial não prejudique a vida dos seus próprios colegas ali de operação, de batalhão. Então, crimes como insubordinação, como abandono de posto, que a gente não encontra na legislação penal ordinária, são crimes ali que se busca privilegiar o direito a que essas operações, a que a atividade policial ela seja escorreita, seja legal, seja prudente e não traga para o cidadão mais prejuízo. Porque o cidadão que chama a polícia, ele não quer ter mais problemas ainda. Então, o Código Penal é muito rigoroso com os policiais militares para que essa conduta satisfaça o interesse da justiça militar, da hierarquia e da disciplina. Quando nós vamos para o Código de Processo Penal, aí a diferença é maior. Os processos, as ações penais na justiça comum, elas são julgadas, a não ser os crimes contra a vida, por um juiz togado. Como eu estava falando aqui antes, o Código de Processo Penal ele traz um julgamento colegiado para todos os crimes militares. Então, por mais que nós tenhamos a figura de um juiz togado, ou seja, um juiz concursado, nós teremos outros 4 juízes militares que obrigatoriamente tem que ser de patente igual ou superior à do policial militar, à do militar que está ali sendo julgado. Então, dentro de um órgão colegiado, as possibilidades de voto elas são diversas e os votos, às vezes, são díspares. Então, os julgamentos, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, eles são julgados por maioria. Então, 3-2 se prevalece a tese dos 3 que votaram naquela sentença, naquele parecer, naquele processo. O Ministério Público, aqui nós temos uma promotoria, por exemplo, a nível de Estado, especializada em direito militar, e esse promotor é designado para atuar estritamente nos processos e nas ações penais militares. A fase recursal, a fase de apresentação de defesas. Por exemplo, nós apresentamos testemunhas por oportunidade do processo penal ordinário na resposta à acusação. No Código de Processo Penal Militar, nós temos qualquer momento antes da instrução para apresentar testemunhas, que é algo que, às vezes, no Código de Ação Penal Comum, a gente perde porque a gente quer apresentar em banca e, dependendo do juiz, ele não aceita. Essa previsão ela já vem, inclusive, disposta no Código de Processo Penal Militar, então a gente tem uma possibilidade de apresentar essas provas. As perícias, elas também têm que ser realizadas, por exemplo, por órgãos da Polícia Militar. A Polícia Militar também convoca seus peritos, convoca da Polícia Civil e tem que ser feito com essa estrita legalidade. Então, as diferenças elas são de procedimentos e as diferenças também são de crimes. Tem crimes na legislação penal militar que nós, obviamente, não vamos encontrar
na legislação ordinária, e por isso essa riqueza do direito militar, aqui falando notadamente do direito penal militar. Bom, e dentro desse tópico, né, dessa riqueza, dessas diferenças, dessas especificidades, pouca gente sabe, né, doutor Misael, que a pena de morte ela é permitida, mas numa situação de crime militar. Eu, particularmente, abrindo um parênteses, eu sou contra qualquer forma de pena de morte, inclusive essa, mas compreendo pela circunstância, pela situação, o porquê da nossa Constituição prevê essa possibilidade. Qual seria ela, doutor Misael? Pronto. No Código Penal Militar, nós temos uma diferença também muito grande, que são os crimes cometidos em tempo de paz e os crimes cometidos em tempo de guerra. A pena capital, que inclusive tem previsão constitucional, as pessoas às vezes desconhecem isso, que existe sim, como o professor bem falou, a pena capital, a pena de morte, ela é aplicada somente aos militares em tempo de guerra. Então, ela não é aplicada em tempo de paz. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhuma guerra declarada no Brasil, graças a Deus. Seria, portanto, impossível termos a aplicabilidade, fosse o mais hediondo crime do Código Penal Militar, ele não aplicaríamos a pena de morte. Porém, em tempo de guerra, há essa previsão, há um debate grande sobre isso, porque nós não tivemos ainda isso e espero que não aconteça, por mais que a maior escola das relações internacionais diz que não existe paz, a paz é um intervalo entre duas guerras, né? Mas eu espero que a gente não viva isso na nossa geração, porém essa possibilidade ela existe em tempo de guerra, em tempo de paz não existe essa possibilidade. E quando que se caracterizaria essa possibilidade se estivéssemos, e tomara que nunca estejamos, em um tempo de guerra? Em tempo de guerra, seria pelos crimes que estariam definidos. Inclusive, uma curiosidade muito grande sobre como seria exercido, a gente pode falar depois, como seria exercida essa pena capital, como ele seria morto. Mas a pena seria para o militar que cometesse o pior crime do Código Penal Militar, que seria o de traição. Aí, quando a gente vai ver no tipo penal como seria essa traição, aí ela já seria muito específica de informações que comprometessem a segurança nacional. Por isso que somente em tempo de guerra. E uma situação que é muito específica, que ainda não foi vivenciada, que com certeza traria para a gente muito debate sobre a execução dessa pena. Seria na cadeira elétrica? Seria uma injeção letal? Seria um enforcamento público? Isso aí são questões que a gente ainda não teve como abordar, porque ainda não foram, graças a Deus, aqui executadas. Perfeito. Bom, agora tirei as dúvidas, né? Acho que tanto as minhas como eventualmente as dos nossos ouvintes, mas como eu disse, eu tinha também algumas provocações a fazer aqui ao meu querido amigo Dr. Misael Rocha. O tema que andou uma época muito em evidência, depois sumiu dos debates e tal, mas que eu acho interessante a gente discutir. Com relação à desmilitarização das polícias, né? A gente acabar com a chamada polícia militar. O que é que o meu amigo pensa a esse respeito? Olha, eu acho que cada país tem a sua cultura de força auxiliar, e a nossa cultura de força auxiliar da polícia militar, ela é uma cultura muito forte. Eu acredito que as polícias militares, elas trazem esses dois princípios que são basilares da hierarquia da disciplina, que nós não encontramos, por exemplo, isso na Polícia Civil. Polícia Civil, que é a polícia judiciária brasileira, ela tem sim um regime próprio também, só que ela não tem esses valores elevados como só os militares têm. Eu sou contrário à desmilitarização das polícias, até porque conheço o trabalho das polícias militares, até fora um pouco do Maranhão, pelos congressos que a gente participa, e a polícia militar ela traz uma segurança para o cidadão que a polícia desmilitarizada talvez não traga. Os policiais militares eles estão sempre identificados. Os policiais militares eles estão sempre sujeitos a uma hierarquia, ou seja, sempre existirá ali um superior e seria fácil de identificar esse superior para denunciar um abuso. Então, eu acho que para a sociedade brasileira, a instituição da Polícia Militar é uma instituição que tem dado certo.
Nós não temos aqui uma outra experiência de uma polícia desmilitarizada. Nós temos um debate, talvez, que não seja o debate da desmilitarização, que é trazido de uma maneira, talvez até equivocada, sobre os abusos cometidos pelos militares no regime militar no Brasil, na ditadura militar, que foi feita pelas forças armadas e não pelas polícias auxiliares. Então, eu sou contra porque eu acredito que as polícias militares se pautam em princípios que trazem para a sociedade muito mais segurança e que trazem para a sociedade muito mais tranquilidade. Como nós não temos hoje um exemplo no Brasil de uma polícia desmilitarizada, que seja uma polícia muito eficaz, nós temos a questão dos agentes de segurança municipal. Hoje nós temos, inclusive, viaturas ostensivas, nós temos profissionais de segurança municipal armados, mas de uma maneira mais para lidar com o patrimônio do município do que de garantir vida e tranquilidade e segurança às pessoas. Então, mais para a gente não ter esse exemplo hoje e ter o belo exemplo da polícia militar, eu hoje não concordo que nós deveríamos desmilitarizar a polícia. Mas isso é um debate muito rico. Eu queria também, não sou entrevistador, mas eu queria perguntar qual a visão do meu professor sobre isso. Não, eu confesso ao meu amigo que eu não tenho uma posição formada, exatamente por não atuar na área, não conhecer profundamente nem a legislação, nem o funcionamento, a estrutura. Então, não vou me arriscar a emitir uma opinião, porque eu estaria sendo irresponsável, sem ter os dados necessários para isso. Mas gosto de fomentar o debate. E agora vem o outro lado da moeda, né? A outra provocação. E aqueles que defendem a unificação de todas as polícias, talvez mantendo a militarização, mas reunindo tudo sob o manto da polícia militar. Você acha também que é um caminho viável? Olha, sobre o aspecto salarial, eu garanto que vários policiais militares concordariam, porque o soldo e o pagamento das pensões militares no Distrito Federal é muito justo, não vou dizer que é alto, na verdade, pelo que o policial militar faz, deveria ser um profissional muito mais valorizado, deveria ser um profissional que recebesse, inclusive, muito mais pelo que ele se propõe a fazer. Mas nós temos, por exemplo, a riqueza da polícia. Nós temos um batalhão que ele é pouco conhecido, porque a tropa de elite trouxe o BOPE para o Brasil, que é um batalhão especializado em incursão em favelas. Aqui nós temos o GOI, nós também temos o BOPE, mas no Nordeste nós temos uma polícia que ela às vezes não é falada, não é esquecida, que é a polícia da Caatinga, que ela tem uma especialidade de entrar naquele território, de se camuflar. Porque lá, quando os criminosos fazem crime, eles correm para o sertão para se esconder, e tem caverna, tem tudo que o senhor imagine, a mentalidade do ladrão para fugir é uma coisa incrível. E a polícia lá da Caatinga, ela tem uma técnica de tanto se camuflar, quanto de descobrir aonde estão ali afugentados os bandidos, que é muito específica. Então, você perderia, na unificação, talvez, esses batalhões que servem à sociedade. Por exemplo, no Amazonas, nós não temos tantas estradas, nós temos rios. E a polícia militar lá é uma polícia militar aquática, uma polícia militar que opera de lancha, uma polícia militar que opera nos rios. Então, para manter essa unidade, teria que se respeitar a diferença de região para a própria boa execução das operações policiais militares. Então, assim, sobre o aspecto salarial, meus clientes diriam que eles queriam unificar com o Distrito Federal. Sobre o aspecto operacional das polícias, eu acredito que as polícias militares têm uma atuação muito específica para cada região do Brasil que precisa ser valorizada e reconhecida pelos batalhões especializados. Maravilha! Conversamos aqui no Direito no Ar de hoje com o querido amigo, competentíssimo advogado, Dr. Misael Rocha, falando sobre a advocacia para militares. Infelizmente, o tempo passou assim, voando, porque a conversa foi muito boa, né? E agora só me resta mais uma vez agradecer meu amigo e abrir o espaço para suas considerações finais. Professor Heraldo, para mim é um motivo de grande honra estar aqui conversando com o senhor, conversando com seus ouvintes, podendo desfrutar um pouco desse seu espaço. Eu queria agradecer o espaço. Queria falar aos ouvintes de uma maneira geral aqui, que eles estão nos escutando, que o trabalho da Polícia Militar
se fosse visto de cima, se nós tivéssemos essa capacidade, nós veríamos verdadeiros anjos atuando pela sociedade maranhense. Falo aqui da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, que são os que eu mais conheço. Quando todos recuam, quando todos fogem do perigo, o policial militar ele avança, ele corre para proteger a sociedade. O policial militar sai de casa para beija sua esposa, deixa os filhos e não sabe se volta. Uma profissão duríssima, que às vezes é desvalorizada. Então, eu pediria à sociedade que observasse com maior atenção o trabalho da Polícia Militar, o trabalho dos bombeiros militares, porque são pessoas iguais a nós, só que a diferença deles para a gente aqui é que eles vão ter que enfrentar o perigo. E a sociedade, professor, o médico, o jornalista, o advogado, o ambulante, às vezes está querendo ali, na vida cotidiana, realizando seus sonhos, lutando pela vida, que é tão difícil, mas a gente não percebe que o mal existe. E tem pessoas que passam o dia inteiro pensando em matar, roubar e destruir. É porque nós somos pessoas boas, às vezes temos nossos momentos, mas aquilo passa, mas tem pessoas que não são assim. E a Polícia Militar conhece como ninguém bandido. E é por isso que eu valorizo meus policiais, meus clientes, meus amigos da Polícia Militar, porque eles enfrentam o perigo em benefício da sociedade. E obrigado por esse espaço de estar falando um pouco sobre a vida deles, sobre o direito militar, e que esse assunto possa ser mais difundido em programas incríveis e excelentes como esse, que são feitos pelo professor Aldo Moreira. Muito obrigado pelo espaço. Eu fico grato pela disponibilidade em conversar conosco sobre advocacia para militares. O nosso convidado de hoje foi o advogado Misael Rocha. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.